Presidente da Assembleia Geral, está conosco nesse final de semana todo. Teve ministrando no encontro de liderança, na parte da manhã ministrou na Igreja Bless, na IPI Bless, e agora vai ser o instrumento de Deus para falar aos nossos corações. Amém. Pastor, fique à vontade, Deus Amém. Abençoe. Obrigado. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz de Jesus. Esse amém é aquele amém que ninguém jantou hoje ainda, né? O cheiro tá bom, né? Vamos dar um amém mais gostoso? A graça e a paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui com vocês, queridos, para nós compartilharmos juntos da palavra do nosso Deus, porque a palavra do Senhor fala ao nosso coração, a palavra do Senhor é maravilhosa para nós. E esse tema que o pastor nos passou, né? Liderança e serviço. Falei, é um tema gostoso de nós falarmos, né? Para a igreja, de nós anunciarmos para a igreja, porque temos vivenciado isso na prática, servindo a nossa igreja, servindo a IPI do Brasil. Como o pastor Jonas te disse, nós estamos à frente da nossa igreja nacional e temos viajado todos os finais de semana praticamente nas nossas igrejas, pregando nas nossas igrejas, nos reunindo com concílios, presbitérios e conselhos de igrejas, e temos visto o agir e o cuidado de Deus sobre a vida da IPI do Brasil. Com os desafios que temos, somos uma igreja que vai completar agora em 31 de julho 122 anos, né? Então somos uma igreja que temos grandes desafios de nos contextualizarmos, de sermos uma igreja que conversa com essa geração atual, mas também mantermos a integridade do Evangelho, não negociarmos as verdades bíblicas e as verdades da nossa confissão de fé. Amém? Esse é o grande desafio que nós temos como igreja. E quando nós falamos de liderança e serviço, nós precisamos olhar para isso com bastante cuidado e com bastante atenção. Quero trazer aqui então o cumprimento da diretoria da Assembleia Geral da Igreja, aos queridos irmãos, ao conselho da igreja, e que Deus nos abençoe com a sua misericórdia. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 35. É um texto bastante conhecido, pedido de Tiago e de João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? E eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. E então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Palavra do Senhor nosso Deus. Entre liderança e serviço, o modelo do reino de Jesus. Nós vivemos num mundo bastante obcecado por liderança. Aliás, basta uma visita rápida a uma livraria
ou na internet, numa loja de livros, para você encontrar títulos e mais títulos e mais títulos sobre como se tornar um líder de sucesso, como influenciar pessoas, como conquistar posições de autoridade. Aliás, a nossa cultura, ela celebra, ela exalta as pessoas que conseguem alcançar essas posições de poder, posições de prestígio, nas empresas, na política, ou até mesmo em algumas igrejas. O modelo predominante de liderança, ele está frequentemente associado à autoridade, ao controle e ao status. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós vamos encontrar aqui no texto algo radicalmente diferente. Esse texto do Evangelho de Marcos, Jesus nos apresenta uma visão revolucionária sobre liderança. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Será aquele quem vai servi-los. Essas palavras de Jesus, meus irmãos e irmãs, elas não foram apenas um conselho passageiro, mas elas foram uma redefinição completa do que significa liderança no reino de Deus. Jesus falava aos seus discípulos que, igualmente nós, muitos de nós, impregnados com as noções mundanas de poder, de prestígio, de status. Tiago e João, dois discípulos que sempre estavam com Jesus, e a gente vai ler nos evangelhos, Pedro, Tiago e João, eles sempre estavam com Jesus. Onde Jesus ia, Pedro, Tiago e João estavam. E aqui esses dois, Tiago e João, dois irmãos, haviam acabado de pedir para Jesus, para que no seu reino, um deles se sentasse à direita de Jesus, e outro se sentasse à esquerda de Jesus. E aqui está claro a intenção dos dois discípulos: status e reconhecimento. Os outros discípulos, quando ouviram essa proposta dos dois, eles ficaram indignados. Como a gente diz, deu um BO entre os discípulos. E Jesus teve que reuni-los. Mas eles não ficaram indignados porque eles rejeitavam essa ambição de poder e status. Mas muito provavelmente ficaram indignados porque também queriam estar naquela posição de prestígio, naquela posição de poder. E é nesse contexto então que Jesus apresenta algo completamente contracultural. Jesus apresenta algo completamente diferente do conceito de liderança. É um modelo que inverte a pirâmide do poder. Uma inversão extraordinária naquilo que nós conhecemos como prestígio, como liderança. Em vez de buscar ser servido, o verdadeiro líder serve. Em vez de buscar dominar, o verdadeiro líder se humilha. Em vez de impor a sua vontade, o verdadeiro líder se coloca à disposição da vontade dos outros. Por isso eu quero convidar vocês a prestarmos mais atenção nesse texto e a contemplarmos aqui Jesus, o diácono por excelência, o servo por excelência, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse Jesus nos mostra algo extraordinário. E esse chamado é para todos nós, para os pastores, para os presbíteros, para diáconos, para a igreja, para o povo de Deus, para crianças, para adolescentes, para jovens, para aqueles que já são maduros na fé. Seguirmos
o exemplo de Cristo Jesus em servir uns aos outros com humildade e amor. E confrontarmos também, irmãos e irmãs, de uma forma bastante honesta e corajosa, as distorções que muitas vezes ocorrem, confundindo liderança espiritual com autoridade sobre a vida do outro. E também olharmos para o perigo do ativismo religioso, que muitas vezes substitui o serviço amoroso que Cristo exemplificou. Para compreendermos esse texto, nós precisamos examinar também o seu contexto, para nós entendermos a profundidade dessa expressão que Jesus usa aqui, no ponto que eu coloquei para os irmãos. Esse texto, ele se insere num momento bastante crucial do ministério de Jesus. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus sabia que em Jerusalém ele enfrentaria a cruz. Eram os momentos finais do seu ministério. E ele já havia anunciado 3 vezes a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição aos seus discípulos. Mas eles ainda não haviam compreendido a natureza do reino de Deus, do reino de Jesus. E é nesse contexto, então, quando Jesus está anunciando a sua morte, anunciando a sua ressurreição, falando do reino, é que Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximam-se de Jesus com esse pedido audacioso: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir-te. Eles já vão exigindo de Jesus, né? Queremos que concedas o que vamos pedir-te. Permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Esse pedido revela, queridos irmãos e irmãs, uma compreensão mundana do reino de Deus. Porque Tiago e João estavam com Jesus, Jesus estava indo para a cruz, e eles ainda tinham uma revelação terrena do reino de Jesus. Eles ainda imaginavam que Jesus governaria como um rei político, que Jesus derrubaria o Império Romano e assumiria o trono do Império Judaico. E por isso eles entendiam e achavam que quando Jesus se tornasse o rei daquele sistema político, eles poderiam estar em posições de prestígio ao lado de Jesus. E como eu disse, quando os outros souberam dessa situação, eles imediatamente ficaram indignados. Como eu disse, não porque repreenderam, mas porque nutriam também, provavelmente, as mesmas aspirações. Nesse texto, queridos irmãos, nós temos 2 modelos de liderança que Jesus contrasta de uma forma muito clara. Se você olhar para o verso 42, Jesus fala a respeito da liderança do mundo. Ele diz assim: sabeis que os que são considerados governadores dos povos, deles se assenhoreiam. Eles tomam o poder desses povos. E os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Jesus descreve aqui o modelo predominante de liderança, que aliás era do tempo de Jesus e continua sendo do nosso tempo, predominante também no nosso tempo. O modelo baseado na dominação, o modelo baseado na imposição da vontade do líder sobre os liderados. Veja que esse verbo, se assenhoreiam, carrega a ideia de dominar, exercer senhorio, ser dono de alguém. Da mesma forma, a expressão exerce autoridade no original grego significa subjugar, controlar até o pensamento das pessoas. Esse é o modelo de liderança do reino mundano. Mas Jesus apresenta o modelo de liderança do reino de Deus. Os versos 43 e 44, mas entre vós não será desse modo.
Qualquer que dentre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. A palavra grega aqui é diáconos. Jesus está dizendo, se alguém quiser ser grande, ele precisa ser diácono, servidor. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E Jesus usa aqui uma outra frase, uma outra expressão, em grego doulos, escravo. Vejam que são duas expressões fortes. Jesus estabelece de uma forma radical para os seus seguidores: entre vós não será assim. Entre nós, igreja, não será assim. O modelo do reino de Deus é diametralmente oposto ao modelo do mundo. E por isso Jesus coloca diáconos, o que serve, o que ministra, e doulos, o servo, o escravo. No original, diáconos está relacionado diretamente àquele que serve às mesas, àquele que atende às necessidades práticas dos outros. E Jesus está dizendo, se você quiser ser líder, você tem que servir o outro. Você tem que compreender as necessidades do outro e servir o outro. E Jesus continua, usando agora a palavra doulo, servo, escravo. Se você quiser ser líder, você precisa ser escravo do outro. E essa é uma expressão, meus irmãos, que tem desaparecido da igreja evangélica. Porque quando nós falamos de liderança, nós apartamos o serviço. Parece que liderança é uma coisa e serviço é outra coisa completamente diferente. E para o reino de Deus elas são únicas. Elas não são complementares, elas são únicas. Elas estão juntas. Se você quer ser grande, sirva. Se você quer dominar o outro, seja escravo dele, pertença a ele. E veja que o escravo, ele não tem direitos próprios. O seu direito pertence ao outro. E essa é a grandeza do reino de Deus. Por isso Jesus é contracultural. A medida do reino não é a quantidade de pessoas que nos servem, mas é pelo número de pessoas a quem nós servimos. Portanto, a verdadeira liderança não consiste em exercer autoridade sobre os outros, mas em colocar-se à disposição dos outros. E aí Jesus usa aqui algo que é matador, aniquilador, verso 45. Porque o Filho do Homem, ele está falando dele, o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia! Jesus não apenas ensina o modelo revolucionário de liderança, mas Jesus encarna o modelo de líder perfeito. Veja que ele usa o título Filho do Homem. O título Filho do Homem é utilizado no Antigo Testamento, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 evidencia quem é o Filho do Homem. O Filho do Homem é aquele que recebe o domínio, aquele que recebe a glória, aquele que recebe um reino eterno. E veja o contraste. O Filho do Homem, Jesus, que tem o domínio, que tem a glória, que tem o reino eterno sobre os seus ombros, este Senhor, ele escolhe o caminho do serviço, ele escolhe o caminho do sacrifício, e o ápice desse caminho é dar a sua própria vida na cruz, em resgate de muitos. Que exemplo extraordinário! O princípio de liderança nós vamos encontrá-lo em várias partes da Escritura.
Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, Paulo apresenta este exemplo de Jesus. E Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Servo. Pedro escreve na sua primeira epístola, 1 Pedro 5, 2 e 3, exortando aos presbíteros, aos bispos, aos líderes da igreja, e ele diz: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por constrangimento, mas voluntariamente, não por ganância desonesta, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 13, lembrando que a liberdade cristã não é para satisfação egoísta, mas para o serviço mútuo. Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Essas passagens aqui, irmãos, elas ensinam para nós que liderança é serviço. E não é apenas uma lição teológica para nós admirarmos a distância, mas ela é um chamado prático e transformador para a vida da igreja. Jesus chama para que nós apliquemos isso na vida prática. E aqui há algumas recomendações importantes para nós, para a igreja, para você, meu irmão. A liderança deve ser sempre exercida com humildade. Calbart vai dizer que quando nós falamos das nossas virtudes, quando nós falamos daquilo que nós temos, dos nossos dons, nós estamos competindo uns com os outros. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, as nossas fragilidades, nós nos tornamos irmãos. E no serviço, na liderança, é assim. O líder cristão reconhece a sua fragilidade, a sua limitação, a sua falha. Ele não está num pedestal de perfeição. A liderança deve ser exercida com humildade. O líder servo, ele pergunta constantemente: como posso servir melhor ao povo de Deus? Em vez de pensar: que estratégia que eu tenho que usar para que a minha vontade prevaleça? Não é? Que estratégia que eu tenho que usar para que a minha vontade prevaleça? O exemplo sempre deve preceder a exortação. Antes de pedir que outros sirvam, o líder deve ser o primeiro a servir. Lembre-se Jesus lavando os pés dos discípulos antes de dizer: dei-vos o exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. João 13, 15. Outro ponto importante, meus irmãos, é que a liderança, a autoridade, ela deve ser exercida para edificação e não para destruição. Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, capítulo 10, verso 8: a autoridade que o Senhor nos deu é para edificação e não para destruição. Quantas pessoas saem da igreja, quantas pessoas se escandalizam com o evangelho, porque tiveram um problema sério com a liderança. Nós precisamos olhar para isso
e precisamos pedir a graça e a misericórdia de Deus. O princípio da liderança não se aplica apenas aos líderes formais, aqueles que são eleitos pela Assembleia, o pastor, a pastora, o presbítero, a presbítera, o diácono, a diaconisa. A liderança é para todo o povo de Deus, porque esse é um tema importante da reforma protestante, o sacerdócio universal de todos os santos. Toda a igreja é chamada ao serviço. O teólogo reformado Jürgen Moltmann, falecido recentemente, ele nos lembra que os cristãos que seguem a missão de Cristo seguem igualmente o serviço de Cristo no mundo. Você não pode seguir a missão e não fazer o serviço. Missão inclui serviço. Dietrich Bonhoeffer, pastor alemão, combatente do nazismo, da igreja militante, vai dizer que a igreja é a igreja somente quando ela existe para os outros. E a igreja participa dos assuntos seculares da vida, não para dominar. Igreja não tem projeto político. A igreja tem que ajudar e servir, e ser o exemplo de Jesus. Portanto, na prática, isso quer dizer, meus irmãos e irmãs, que cada membro do corpo de Cristo, eu e você, temos um ministério a ser cumprido. Paulo escreve em Coríntios 12, que cada um de nós como membro temos uma função vital no corpo de Cristo, que é a igreja. Nós não somos meros espectadores, nós não somos meros consumidores de serviços religiosos, mas nós devemos ser participantes ativos na missão do Senhor. Um outro ponto importante é que o serviço não é opcional. Você não escolhe servir, como se o serviço fosse reservado para os super especiais, ou para aqueles que possuem cargos oficiais e que aspiram os cargos oficiais. Não, o serviço é a expressão natural da nossa gratidão pela graça que nós recebemos de Cristo Jesus. Por isso o serviço é motivado pelo amor. O serviço não é motivado pelo dever. Nós servimos para ganhar, nós não servimos para ganhar méritos diante de Deus, ou para sermos reconhecidos pelos homens, mas nós servimos porque fomos primeiro amados e servidos por Jesus. Por isso nós precisamos, irmãos, sermos chamados ao arrependimento, quando olhamos para esse tema da liderança e do serviço. John Knox, um dos grandes reformadores, pai do presbiterianismo, advertiu que nenhum mortal deve ser exaltado acima da medida, de modo a usurpar a autoridade de Deus sobre sua igreja. Esse é o princípio fundamental da reforma. Só lhe deu glória, somente a glória a Deus. Não existe nenhum líder, nenhum super líder que esteja acima. O poder que Cristo conferiu à sua igreja, ele é o poder para a edificação dos outros através do serviço. Por isso, o modelo de liderança em que as pessoas subjugam a outra, naquela tentativa de ser o seu guia espiritual, o seu pai espiritual, isso é antibíblico, extremamente perigoso, porque a liderança está fundamentada no serviço. E por último, meus irmãos, a liderança precisa resistir à tentação do ativismo religioso. Porque é o ativismo religioso que quer controlar, é o ativismo religioso que quer dominar. Nós precisamos voltar os olhos para Jesus. O modelo revolucionário de Jesus, a verdadeira grandeza está
no serviço humilde e no serviço amoroso. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Que o Senhor possa nos abençoar. Que você, como membro desta igreja, você que nos visita e que está ouvindo talvez essa palavra pela primeira vez sobre liderança religiosa, sobre serviço, saiba que nós somos chamados para servir. E quando somos chamados para uma liderança espiritual, a liderança ela redunda em serviço. A igreja está num processo de escolher agora seus presbíteros, sua liderança. Escolham os que servem. Escolham os que servem. Olhem para o exemplo de Jesus. Presbíteros, diáconos, professores, coordenadores, ministérios. Olhamos para Jesus. Ele é o nosso modelo de liderança. Ele é o modelo de cuidado. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude a sermos servos. E que as pessoas vejam em nós o serviço. E que as pessoas venham a Cristo pelo nosso serviço. Por aquilo que fazemos. Pela forma como cuidamos uns dos outros. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar por você, eu queria pedir que você se colocasse em pé. E pedir que Ele venha cuidar de nós, nos abençoar. Talvez o modelo de liderança que você tem na sua empresa, o modelo de liderança que você tem no seu trabalho, talvez muitas vezes a gente fica pensando que a igreja deve copiar esse modelo. Mas esse modelo é exclusivo desse mundo secular. Na igreja, no corpo de Cristo, o modelo de liderança é completamente outro. O modelo de liderança é o modelo do serviço, do diácono e do escravo, aquele que serve e se entrega. Que Deus nos abençoe poderosamente. Que você tenha no seu coração o desejo de servir. Quando nós sairmos desse tempo, como diz aquela placa, você está entrando num campo missionário. E a melhor pregação que você fará para o outro é pelo serviço. É servindo o outro, para que o outro veja em você a face de Cristo. Senhor, nós oramos em favor desta igreja, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e de cada irmã, pelo Seu cuidado, Senhor, sobre a vida desta igreja. E agora nós oramos, ó Deus, pela liderança dessa igreja. Que essa igreja tenha uma liderança servidora. Uma liderança, Senhor, que se espelha no exemplo de Jesus. E que nós possamos ser tocados por esta palavra, para que possamos exercer essa liderança no âmbito do Teu reino, com retidão, com justiça, com humildade, Senhor. Abençoe a igreja nesse momento que ela tem de escolha daqueles que a liderarão eclesiasticamente no conselho da igreja. Que o Senhor possa estar colocando pessoas para o serviço, Pai, para que o Teu nome seja proclamado, para que o Teu reino seja anunciado e para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.